Com cerca de 40 mil novos casos em 24 horas, os Estados Unidos batem pelo segundo dia seguido o recorde de contaminação pela doença do coronavírus de 2019. O Brasil chega a 55 mil mortes. Na Europa, na semana passada, o número de casos novos da pandemia aumentou pela primeira vez depois de meses, observou a Organização Mundial da Saúde. A Alemanha e a França vão aumentar a contribuição à OMS para neutralizar ou superar até o dinheiro perdido com a saída dos Estados Unidos. No mundo inteiro, o total de casos confirmados passou de 9.724.000, com quase 492 mil mortes e 5.260.000 pacientes curados. Os Estados Unidos têm 2,5 milhões de casos confirmados e 126.785 mortes. Por causa da subnotificação e o fato de ser o 25º país em número de testes por habitante, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Dr. Robert Redfield, estima que o número real de casos nos Estados Unidos seja de pelo menos 16 milhões, ou talvez chegue a 25 milhões, 10 vezes mais do que o número oficial, por causa dos casos assintomáticos em pessoas que não desenvolvem a doença. Com cerca de 6 mil novos casos, mais de 130 mil casos confirmados e quase 3 mil mortes, o Texas suspendeu a retomada da atividade econômica para evitar a sobrecarga dos hospitais. Enquanto o presidente Donald Trump atribui o aumento do número de casos aos testes, o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, adverte que as próximas 2 semanas serão decisivas para o controle da Covid-19. Dr. Fauci espera que surja uma vacina até o fim do ano. O número de casos na América Latina triplicou em um mês, passando de 2 milhões. Com mais de 1.180 mortes em 24 horas, o Brasil soma um total de 55.054 mortes e mais de 1.233.000 casos confirmados. O estado de São Paulo passou de 248 mil casos confirmados, mais do que a Itália, o primeiro país fora da China a se tornar o principal foco da pandemia. O total de mortes no estado de São Paulo, 13.759, é 40% do registrado na Itália. Na França, o Conselho Científico teme uma segunda onda de contaminação depois do verão no hemisfério norte. As maratonas de Berlim e de Nova York foram canceladas este ano. O comércio internacional sofreu uma queda recorde de 12,1% no volume em abril, depois de uma queda de 2,4% em março, acumulando uma redução de 16,2%, de acordo com o Instituto Holandês de Análise de Política Econômica. Todas as regiões perderam, mas a zona do euro foi a pior, com menos 28,5% em relação ao mesmo período no ano passado. Nos Estados Unidos, a diminuição foi de 16,8%. Nos países emergentes da Ásia, incluindo a China, a baixa foi de 6%. A Organização Mundial do Comércio estimou que a queda do comércio internacional no segundo trimestre deste ano será de 18,5%. Abril foi o fundo do poço. A produção industrial recuou 12,1% em abril na comparação anual e 30% na zona do euro, mais uma vez, a região mais abalada. Mais de 1.480.000 americanos pediram seguro-desemprego na semana passada, elevando o total desde o início da crise econômica causada pela Covid-19 para mais de 47 milhões. Mas o total da semana passada ficou bem abaixo do pico de 6.900.000 do fim de março. No Brasil, o governo prorrogou por 3 meses a ajuda de emergência para pessoas de baixa renda. Nos primeiros 3 meses foram R$ 600 por mês. Nos 3 meses subsequentes serão 500, 400 e 300. A economista Mônica de Bolle, da Universidade Johns Hopkins, defende uma extensão até o fim do ano para essas pessoas poderem se programar e ajuda a ter uma previsibilidade.
O governo Bolsonaro alegou que não tinha condições de manter o auxílio em R$ 600 por mês. A pandemia consagrou o trabalho em casa. Muitas empresas pretendem manter o esquema, especialmente temendo que a contaminação em escritórios seja a causa de processos. Na Espanha, o governo apresentou um anteprojeto para regulamentar o trabalho em casa pela Lei do Trabalho à Distância. Ele será voluntário e as empresas terão de arcar com todos os custos diretos e indiretos e respeitar os limites em horas da jornada de trabalho. Os trabalhadores terão o direito de negociar o horário, terão o direito a um horário flexível. O teletrabalho, a principal modalidade, foi definido como atividade feita mediante o uso prevalente ou exclusivo de meios e sistemas informáticos e de telecomunicações. Entre as razões de força maior que autorizariam o trabalho à distância estão a proteção socioambiental ou força maior familiar, e sempre que for técnica razoavelmente possível. Os trabalhadores terão direito à desconexão digital para não ficarem ligados 24 horas por dia no ambiente de trabalho. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou num grupo chamado Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela atenção.